A máquina do governo global está se ajustando. O sistema do anticristo está sendo ensaiado diante dos nossos olhos. Shalom, shalom, Baruch Hashem. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a máquina do governo global que já está sendo ajustada, o ensaio do anticristo, o sistema do anticristo já está todo projetado, planejado, está sendo feito um grande ensaio diante dos nossos olhos. Estamos vendo acontecer nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nessa era, nesse século, o ensaio do governo global. Não é mais uma sombra, não é mais uma expectativa, não é se, é quando. É uma estrutura super, hiper organizada que, à medida do tempo, vai se tornando cada vez mais eficaz, cada vez mais real, cada vez mais parte da nossa vida. O palco, ele já está todo montado, as engrenagens estão girando e a palavra de Deus, mais uma vez, nos alertou e tem nos alertado sobre isso. Apocalipse capítulo 13, eu quero iniciar hoje falando sobre esse sistema e quero usar aqui a base do texto de Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17, que diz: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal." O que está acontecendo agora, nesse exato momento? Estamos vendo, o mundo está assistindo o avanço da inteligência artificial, né, como conhecida como AI, como ChatGPT e inteligência artificial, na governança global, na governança do planeta. Sabe o que parece isso? Parece que uma nova torre de Babel está sendo construída, só que dessa vez moderna, uma torre de Babel moderna, com códigos de programação, com scripts, com digitação, com inteligência artificial e, é claro, a AI ou a IA, inteligência artificial, ou Artificial Intelligence, ela está sendo usada para isso. E o que está acontecendo nesse exato momento, já podemos considerar uma realidade. A inteligência artificial ela pode monitorar a população em tempo real. A China e a Índia já usam isso ao seu favor. Ela prevê decisões judiciais e políticas. É verdade, países mais avançados, países que já são adeptos a esse sistema, estão utilizando tudo isso. A inteligência artificial ela pode criar sistemas de crédito social e praticamente se faz tudo, ou quase tudo, usando o seu sistema, usando a AI, a inteligência artificial. A ONU e o Fórum Econômico Mundial, eles defendem que o uso da inteligência artificial, da AI, ela serve, ou ela vai servir para uma governança preditiva. E qual é o perigo disso? O perigo é que, uma vez que um sistema for criado para trabalhar dessa forma, ele vai antecipar o comportamento humano. Ele vai, ou seja, sabe o que vai acontecer? Ele vai punir o crime antes que ele aconteça. E a recompensa, só Deus sabe como é que vai ser aplicada. Então, nós estamos vendo diante dos nossos olhos mais um texto bíblico se conectando, se materializando, mais uma profecia se cumprindo diante de nós. É a profecia de Daniel capítulo 12, verso 4. É uma conexão profética. É uma conexão com esse texto bíblico, que lá em Daniel capítulo 12, verso 4, diz que a ciência se multiplicará. E eu estou dando aqui apenas alguns pontos, quando na verdade existem mais outras, uma infinidade, uma variedade
de outras coisas que vão ser aplicadas, né? E novamente eu quero deixar aqui uma aplicação pessoal e pastoral para você que está me assistindo e para você que é a igreja do Senhor. Aliás, eu quero pedir mais uma vez, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, nos ajude a compartilhar esse vídeo. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, faça o share, compartilhe esse vídeo. E você que ainda não deixou o seu joinha, o seu like, a oportunidade é agora. E quem ainda não é inscrito no canal, por gentileza, é rápido, é fácil e é de graça. Faça isso, gente. Nos ajude a levar essa mensagem, a propagar a mensagem do Evangelho e levar informação às pessoas, tá? Então, voltando a falar sobre a conexão profética de Daniel 12:4, a ciência se multiplicar. O que de fato é necessário, importante, mais uma vez, para nós, para a igreja, é sermos mais apercebidos, né? A igreja precisa ser mais sábia do que os algoritmos. Parece impossível, mas não é impossível, é realidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que você esteja apto a discernir os tempos e não apenas os dados. Inclusive, hoje, enquanto eu faço esse vídeo para você, hoje à noite eu vou estar ministrando uma palavra na igreja sobre isso, o poder que Deus nos deu para discernir os tempos e as estações. Então depois eu vou postar aí para você essa mensagem também, tá bom? Enquanto a gente fala, aqui nós já sabemos, talvez alguns ainda não saibam, moedas digitais como o CBDCS, ou seja, o Central Bank Digital Currency, está deixando os seus dias contados para o dinheiro físico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o dinheiro físico ele já tem data marcada para ser extirpado, para acabar. O dinheiro físico deixará de ser uma moeda, deixará de estar em evidência no nosso meio, em circulação no meio da sociedade. Ele passará a ser apenas um código autorizado por um governo. É o que está na planilha do planejamento mundial global. Vários países eles já estão testando o que eles chamam de CBDCS, ou seja, o Central Bank Digital Currency, que é o controle total de uma moeda digital. Com apenas um clique, bloqueiam sua conta, rastreiam seus gastos, punem você financeiramente, qualquer resistência ideológica, porque esse é o ideal, essa é a meta, esse é o propósito do CBDCS, o Central Bank Digital Currency, uma moeda digital. Exemplo, esse sistema de CBDCS, o Central Bank Digital Currency, ele já está em operação total na China. A China hoje já não possui mais o dinheiro físico, mais dinheiro digitais. Exemplo, eu tenho um amigo que foi passear na China e chegando lá foi pagar com dinheiro físico, com cash, eles não aceitaram, só apenas moeda digital. Então essas emissões digitais, elas em tese vão facilitar o trabalho dos bancos e vão dar uma certa liberdade e proteção na ideia deles, na ideia desse planejamento da currency, global currency, ou da moeda digital, vai facilitar muito a vida das pessoas. E mais uma vez nós temos aqui um outro texto bíblico para corroborar com esse texto, para corroborar com essa ideia, com o que está acontecendo. Apocalipse capítulo 13 diz assim, que ninguém poderá comprar ou vender senão quem tiver o sinal. Eu volto a repetir. Países como a China e a Índia estão lá na frente no que se diz respeito, no que tange
a tecnologia. A China, por mais uma vez, está na frente e já está atuando, já está trabalhando, já extinguiu a moeda física, apenas agora digital. E Apocalipse 13 se encaixa perfeitamente quando diz que ninguém poderá comprar ou vender, senão quem tiver o sinal. E aí eu deixo uma pergunta: será que teremos como? Haverá como negar isso? Haverá como rejeitar? Eu não quero. E aí você vai cair naquela questão. Se você não quiser aceitar esse fato, essa realidade, como é que você vai viver? Como é que você vai comprar? Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai receber o seu salário? E a pergunta é: como é que você vai transitar nesse mundo tecnológico? Você está preparado para manter a sua fé quando isso de fato vier a acontecer de forma universal? Hoje vemos um foco aqui, outro acolá, mas o fato é que isso tudo já está desembarcando, caminhando para fechar um ciclo e aí de fato ser universal, mundial esse sistema. A ONU e a OMS estão assumindo papéis mais autoritários nesse sentido. Estão escrevendo leis acima de nações e o povo sequer percebe. A OMS quer autoridade supranacional em futuras pandemias. A ONU promove estruturas de governo únicas sob o lema de segurança e sustentabilidade global. As declarações mais recentes propõem que um conselho planetário de especialistas seja levantado, seja elaborado. Uma censura de desinformação religiosa. Aí começa agora a tocar nas nossas áreas, na área que nós dominamos, que a gente está aí em pauta, está em evidência, falando, mensagens, pregadores, ensinadores, vídeos, igrejas. E temos diante dos nossos olhos mais um texto bíblico que está nos mostrando que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Daniel capítulo 7, verso de número 23 diz: um quarto reino devorará a terra e a pisará aos seus pés. Esse texto está falando da besta que surge de um sistema mundial, global, internacional e não apenas de um único país. Tudo está pronto. O sistema já sabe quem você é, aonde você está, o que você faz e, em alguns casos, até mesmo o que você pensa. Porque você lembra quando a inteligência artificial foi implantada nas redes sociais? De forma sutil, ela já estava implantada lá. Por exemplo, pelo seu perfil das suas redes sociais, eles eram capazes de identificar o seu gosto, a cor que você gosta, o que você faz, aonde você trabalha, o seu hobby, enfim, estavam ali já rastreando você. Agora vão criar outros sistemas que vão fazer com que você esteja totalmente interligado, conectado com eles. Quando surgiu os passaportes de vacina, foram apenas um ensaio, lembra? Você não podia viajar se não tivesse o passaporte de vacina. Uma biometria facial em aeroportos, supermercados e fronteiras. Essa semana mesmo, eu assisti uma reportagem que estavam liberando um sistema de biometria facial, não só em locais como aeroportos, supermercados, mas no público, nas ruas, em busca de pessoas que estão sendo, entre aspas, procuradas, né? Chips subcutâneos, né, que vão ser implantados, já estão sendo implantados, já estão sendo testados na Europa e outros países mais avançados. O armazenamento de dados em nuvens, né, o famoso cloud, iCloud, cloud aqui, cloud acolá, né? São os armazenamentos de dados nas nuvens conectadas a banco de dados, a governos, a sistemas de crédito. E novamente encontramos aqui
mais um cruzamento profético a esse respeito. Apocalipse capítulo 13, verso 15, quando diz: para que fosse morto todo o que não adorasse a imagem da besta. Amados, um conselho para você: prepare-se, esteja fiel ao Senhor, e quando tudo o que for aparente, tudo o que for invisível, tudo que for estiver desconhecido diante dos nossos olhos, essas coisas uma hora vai vir à tona, vai acontecer. Nós precisamos estar preparados. Eu quero deixar aqui um conselho novamente. Precisamos estar prontos, porque o sistema está aí. O sistema está de pé. O que falta, na verdade, que nós ainda não sabemos, que não foi revelado, seria um líder. Pelo menos o que está faltando no momento, no mundo, é o líder, a pessoa. Pelo menos para ser mostrado, pelo menos para ser revelado, porque pode ser que esse líder já esteja entre nós. O governo global não é mais um plano, o governo global é uma realidade. A tecnologia, a economia, a ciência e a religião estão se entrelaçando, caminham para um centro único de controle. Eu me lembro que nesses últimos meses na igreja eu tenho pregado muito sobre isso. Estarmos firmes na palavra, alicerçados na palavra, conectados com ela, obedientes a ela. Porque o governo global já não é mais um desejo, não é mais um projeto, não é mais um plano, é uma realidade. A tecnologia, a economia, a ciência, a religião, os pensamentos, os governos, as autoridades, todas estão entrelaçadas. Em breve o mundo vai clamar, em breve o mundo vai gritar, em breve o mundo vai pedir um homem forte, um solucionador de situações. E nesse caso eles vão gritar, eles vão ovejar, buscar pelo seu Salvador, pelo Messias. E nós sabemos que esse Messias que surgirá, ele é o anticristo. Mas o fato é que a igreja não está desamparada, viu, amados? Deus está de olho em tudo, Deus está de olho em todos, Deus não perdeu o controle, Deus sabe de tudo. O seu plano, o seu projeto para a humanidade ainda está de pé. Deus não perdeu o controle. Deus não é um Deus que está sentado no trono apenas de braços cruzados, observando as coisas acontecer. Ele está no controle de tudo. E a igreja não está órfã e nem desamparada. Lucas capítulo 21, verso 28 diz assim: quando virdes essas coisas acontecerem. Eu gosto demais desse texto de Lucas, capítulo 21. Quando virdes essas coisas acontecerem, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Meu conselho: mantenha-se firme na presença de Deus. Levante a sua cabeça, se prepare, se santifique, se envolva com a sua igreja local, se envolva no ministério, faça a obra de Deus. Se envolva com a palavra, porque a máquina do governo global está se ajustando, mas o reino de Deus ainda está vindo com poder e com autoridade. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore para que Deus dê discernimento aos santos, tá? Para esse momento e essa hora tão importante que estamos vivenciando. Eu finalizo deixando para você as palavras do apóstolo São Paulo, no capítulo 15, verso de número 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça de deixar o seu joinha,
deixar o seu like, de se inscrever no canal. É rápido, fácil, de graça. Me ajude, nos ajude a propagar, a levar esta mensagem do Evangelho a mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, em o poderoso nome de Jesus. Shehi Elecha Yom Tov, Nitrae Shavu Haba, Lehitraot, Shelohim Ivarech Otcha. Deus abençoe.